O Brasil é um dos maiores potenciais solares do planeta, uma matriz energética das mais limpas do mundo e pode liderar a transição energética global. Mas se nós temos tudo isso, por que ainda enfrentamos tantos desafios para aproveitar esse potencial? Para responder essa pergunta, conversamos hoje no podcast da Potencializa Brasil com o Rodrigo Pedroso, vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, uma das principais lideranças do setor energético brasileiro. Rodrigo Pedroso é engenheiro, empresário e atua há mais de 25 anos no setor elétrico. Ele já passou pela ANEEL e hoje é vice-presidente do Conselho da Absolar, diretor de energia da Fiesp e fundador da Pacto Energia. Rodrigo, primeiramente, muito obrigada, por aceitar bater esse papo aqui com a gente na Potencializa Brasil. Todo mundo fala que o Brasil é uma potência em energia solar. Na prática, o que significa isso? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite do podcast Potencializa Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, da gente poder levar um pouco mais desse conhecimento do que é a fonte solar fotovoltaica no Brasil e no mundo, né? Hoje, no Brasil, já são mais de 70 gigawatts de potência instalada. Isso faz com que a fonte solar fotovoltaica seja a segunda fonte da matriz elétrica brasileira. Foram investimentos que superaram aí mais de 300 bilhões de reais no Brasil na última década, foram criados mais de 2,1 milhões de empregos e o setor garantiu, né, com todos esses investimentos, mais de 95 bilhões de reais aos cofres públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Atualmente, a fonte solar é a segunda fonte na matriz elétrica, representa 26,2% do total da matriz elétrica brasileira. Então, isso mostra aí a pujança desse setor solar fotovoltaico, como ele tem crescido, principalmente na última década, né? E toda a oportunidade que ele traz de crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico para o Brasil. Obviamente que essa tecnologia é uma tecnologia que nasceu fora do Brasil, principalmente lá nos idos das décadas de 70, para abastecimento de satélites, onde essa tecnologia era muito cara. Para você ter noção, para a nossa audiência aqui poder entender um pouco como foi a evolução dessa tecnologia, a gente saiu de um custo lá de mais de $70 o watt-pico para esse custo hoje de menos de centavos de dólar o watt-pico instalado. Então, isso mostra que o amadurecimento da tecnologia trouxe, em contrapartida, em um bom sinal, a diminuição dos custos de implantação de sistemas fotovoltaicos. Quais são os principais gargalos? No Brasil, um pouco diferente do resto do mundo, a gente tem uma predominância da energia solar nos sistemas de micro e mini geração. O que é isso, Rodrigo? Os sistemas de micro e mini geração são aqueles sistemas de menor capacidade, que geralmente são instalados em residências, nos telhados das casas, em pequenos comércios e em pequenas instalações, pequenas propriedades rurais. Então, esses sistemas são classificados como micro e mini geração distribuída, ou seja, são sistemas de até 75 kW-pico. Neste ambiente, apesar aí de alguns desafios que os empreendedores solares e as pessoas que querem instalar têm tido com as distribuidoras de energia, esse segmento tem crescido a passos largos e tem mantido um certo nível de crescimento. Do outro lado, a gente tem os grandes sistemas de geração, que são os utility scales, né? A geração centralizada. Esse tipo de geração, a gente tem enfrentado aí um grande problema, que é um nome que está muito conhecido e que todos os dias a gente escuta nas manchetes dos jornais, que é o curtailment. O que é o curtailment? O curtailment nada mais é do que a capacidade de absorção de toda essa energia solar fotovoltaica que é gerada para a distribuição na rede. Ou seja, a gente tem capacidade de geração, como eu disse, é um custo baixo, porque a fonte solar se tornou a fonte mais competitiva em termos de preço de energia, mas em um paradoxo completamente antagônico, a gente não consegue entregar essa energia para o sistema, porque a gente tem sofrido cortes de entrega dessa energia pelo operador nacional do sistema. Ou seja, está tendo mais geração do que consumo, ou menos consumo do que geração. E como capacidade de geração aí é uma questão física, né? Se você não tem consumo, você não tem como injetar, não tem como gerar, o que o operador nacional do sistema tem feito é chamado os geradores solares fotovoltaicos, não só os fotovoltaicos, mas também as outras energias renováveis, a pararem a sua geração para que o sistema não entre em colapso. Então, isso é um grande problema e a gente tem números de prejuízos enfrentados por esses geradores enormes. A gente tem aí algumas medidas do governo, porque esses geradores têm que ser ressarcidos por isso, né, por essa
indisponibilidade da rede. Infelizmente, os geradores ainda não estão sendo ressarcidos por isso, e a consequência direta disso é que, de fato, os novos projetos deixam de acontecer porque as empresas ficam receiosas. Para você ter noção, a gente está falando aí de cortes, em média, de quase 30% no total da geração solar fotovoltaica. Caramba, muita coisa. E isso impacta muito no fluxo de caixa dos projetos, por consequência. E aí essas empresas desistem de fazer novos investimentos, né? Então, a gente tem aí números expressivos de prejuízos que estão sendo causados ao setor por essa falta de estrutura da rede de absorver toda essa energia renovável. Uhum. Uma das saídas, né? Inclusive, a gente estava conversando no último episódio com uma entidade de baterias, seria o sistema de armazenamento de energia em baterias, né? Ela poderia ser uma solução para o curtailment? Sem dúvida, mas só para a gente poder voltar um pouco nesse ponto e mostrar para vocês a dimensão em termos de números do tamanho do prejuízo que os geradores estão tomando, hoje já são mais de 7 bilhões de reais de prejuízo absorvidos pelos geradores e de desinvestimentos, ou seja, projetos que estavam programados para investir e que não estão acontecendo, entre 2025 e junho agora de 2026, quase 1.000 projetos, 992 projetos solares foram devolvidos, né? Ou seja, foram solicitados à ANEEL o cancelamento das suas outorgas. E isso nós estamos falando aí de mais de 163 bilhões que poderiam ser investidos e movimentar a economia brasileira e que infelizmente não estão acontecendo. Então, isso é só para a nossa audiência aqui ter um pouco da dimensão desses números e quão grande é esse problema para ser resolvido. Mas também, como a tecnologia estava avançando muito, e você muito bem pontuou a questão dos sistemas de armazenamento, ou BESS, né, que é o Battery Energy Storage System, são a parte dessa solução, sem dúvida nenhuma, que eles não são a bala de prata, mas eles fazem grande parte dessa solução e podem trazer um refrigério, vamos dizer assim, para esses projetos que, ao não conseguir despachar sua energia gerada para o grid nacional, que essa energia seja armazenada nos sistemas de bateria e que, em momentos oportunos, em que a rede esteja mais tranquila, essa energia seja entregue para a rede. Então, sem dúvida alguma, esses sistemas de bateria fazem parte dessa solução, são grande parte dessa solução, mas também, como no setor solar fotovoltaico, a gente tem alguns desafios a serem vencidos para que os sistemas de bateria também sejam viabilizados pelo governo, né? Eu acho que muito semelhante ao que aconteceu na energia solar, a tecnologia de baterias evoluiu muito, principalmente de 2022 para cá. Isso fez com que, semelhante à energia solar fotovoltaica, o custo das baterias caísse abruptamente. Então, a gente tem um custo hoje que é compatível com a necessidade do investimento, mas, por outro lado, em especial no Brasil, a gente tem uma carga tributária muito grande. Então, esse é um desafio e a AB Solar tem tratado endereçar esse desafio e esse problema junto ao governo federal para que a gente possa achar um caminho, porque na nossa visão não faz sentido, por exemplo, a gente tem agora a caracterização dos novos tributos na reforma tributária, que é o imposto seletivo, conhecido também como imposto do pecado. Para vocês terem noção, as baterias hoje pagam mais impostos e tributos ao serem importadas para o Brasil do que os produtos, os bens de consumo que estão lá classificados como bens de pecado, como bebidas alcoólicas, cigarros e até derivados de petróleo. Isso é em total contramão e não faz nenhum sentido no movimento que a gente está vendo de transição energética, né? Isso é desapoiar, é desincentivar a transição energética, como ela deve ser feita. Então, acho que esse é o grande desafio do ponto de bateria para que a gente possa começar a amadurecer. Teve um passo importante agora no mês de junho, o governo federal regulamentou os sistemas de armazenamento, foi em seguida marcado 2 leilões, né, de armazenamento, que são os chamados LRCAP para baterias. Eles acontecem nos próximos dias 2 e 4 de dezembro, que a diferença entre esses 2 leilões basicamente são um que prioriza conteúdo nacional, outro que permite conteúdos fora do Brasil. Mas sem dúvida nenhuma que a indústria nacional ela tem que ser incentivada, mas também neste momento em que a bateria é uma solução tecnológica para o grande problema que a gente está enfrentando, a gente tem que pensar em resolver o nosso problema para depois desenvolver a nossa indústria, ou que isso aconteça em paralelo, porque a indústria também não vai se desenvolver se não existe um mercado aqui dentro. Então a gente precisa criar esse mercado, gerar esse mercado para que a indústria brasileira também
possa crescer juntamente com isso. Isso é um pouco da visão da Absolar em relação à necessidade e aos desafios que a gente tem para esses sistemas de armazenamento, mas sem dúvida alguma, eles são a grande solução, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A gente pensar que o Brasil está sendo beneficiado, né, entre aspas, com os problemas do curtailment, o curtailment existe no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Em todos aqueles países em que a gente teve uma inserção muito forte das renováveis na sua matriz elétrica, por consequência, essas fontes que são fontes não despacháveis, elas têm uma necessidade de ter uma flexibilidade na sua entrega, né, na sua carga de consumo. E aí a gente escuta muito a questão da curva do pato, o perfil de consumo ele não casa com o perfil da geração. Então, isso é um problema muito importante, mas que o mundo inteiro está sabendo lidar com isso. Infelizmente, o Brasil ainda está um pouco mais atrasado do que o resto do mundo na solução desse problema. Muita gente acha que a energia solar ela beneficia apenas quem instala a placa no telhado. Mas e quem nunca vai instalar um painel solar? Também ganha com isso? No começo aqui da nossa conversa, né, Marcela, eu falei um pouco do que a fonte solar já trouxe em termos de investimento, de recolhimento de impostos, né? Mas mais do que isso, inclusive, ela tem se provado como a fonte de energia mais barata. A gente costuma chamar o LCOE, né, o Levelized Cost of Energy. Então, o custo de produção de energia da fonte solar, hoje, ele é o mais barato do mundo. E isso impacta todos os consumidores. Não só aqueles consumidores que têm os painéis solares nas suas residências, não só aquelas indústrias que têm os seus próprios sistemas de geração solar fotovoltaico, mas a fonte solar ela foi amplamente contratada nos leilões do governo e ela barateou o mix de compra de energia das distribuidoras de energia. Então, todos aqueles consumidores que estão plugados ao sistema cativo, né, ligados às distribuidoras, eles tiveram seus custos de energia reduzidos porque o governo federal conseguiu, através dos leilões, comprar energia mais barata e essa energia mais barata foi comprada por causa do custo da energia solar fotovoltaica. Então, sem dúvida alguma, a fonte solar fotovoltaica ela traz benefícios, como você muito bem disse, não só para aqueles consumidores que têm os seus próprios sistemas, mas sim a todos os consumidores de energia elétrica do Brasil. O que o Brasil pode aprender com países como a China, né, que vocês estiveram recentemente? Bom, eu acabei de voltar da China. Mês passado a gente estava lá, a Absolar liderou uma missão aí juntamente com o Sebrae. A gente levou mais de 35 empresários do Brasil, de todas as regiões do Brasil, para conhecer um pouco do mercado chinês. Acontece na China todos os anos, a SNEC, que é a maior feira de energia solar da China e, por consequência, do mundo, né? A China é o país que mais investe e mais tem indústrias voltadas para a fonte solar fotovoltaica. E, sem dúvida alguma, a China enfrenta os mesmos problemas que o Brasil e o resto do mundo, que tem aí grande parte da sua matriz elétrica tendo uma injeção de fontes renováveis, como eu disse aqui anteriormente. O que eu poderia trazer de aprendizado da China, eu acho que, e recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso, eu digo que a China tem projeto de Estado e não projeto de governo. Ela olha para ciclos de 20, 30, 40 e 50 anos, quando infelizmente no Brasil a gente ainda tem aquela coisa míope de olhar ciclos, né, eleitorais de 4 anos. Então acho que desenvolver um projeto de Estado em detrimento a um projeto de governo para o desenvolvimento de uma fonte, não só de uma fonte, até de um setor elétrico cada vez mais renovável, como você bem disse, o Brasil, a gente dá aula nessa questão de transição energética, a gente tem uma matriz elétrica muito limpa, né? Quase 90% da nossa matriz elétrica vem de fontes limpas, principalmente das grandes hidrelétricas, solar, eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa. Então, eu acho que o exemplo que a China nos traz é esse planejamento de longo prazo. Ela não olha só a fotografia do momento, mas ela olha o filme todo, como vai acontecer, e faz um planejamento de médio, longo e longuíssimo prazo. E ela começa a colher, né? Se a gente pensar um dado aqui, que a gente pode vivenciar muito bem agora na China, a gente pensa assim, a China mas a China não adianta querer comparar com o Brasil, porque a China é um país milenário, o Brasil é um país relativamente novo. Negativo. Todas essas tecnologias solares e de bateria são coisas relativamente novas. As fábricas de baterias, e a gente teve a oportunidade de visitar algumas na China agora, são fábricas que foram construídas em 2003, em 2010. Então, nós estamos falando de coisa de 15, 20 anos atrás. Então,
Por quê? Porque lá atrás, mesmo quando a bateria ainda era mais caro, quando a bateria ainda era uma tecnologia que não se conhecia muito sobre ela, a China resolveu desenvolver, aplicar tecnologia. Um outro ponto que é muito importante e que a gente tem que trazer esse aprendizado da China para o Brasil, Marcela, é a questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue ver na China o nível de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem nas empresas brasileiras. Na China existe uma cooperação muito grande entre governos, academia, empresas, e a China deposita hoje mais da metade das patentes mundiais em termos de tecnologia, porque as empresas investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Não adianta a gente querer, como eu disse agora há pouco, crescer a nossa indústria, fomentar a nossa indústria, se a gente não investir em pesquisa e desenvolvimento. A nossa indústria tem que ser competitiva, e para ser competitiva ela tem que estar desenvolvendo novas tecnologias. Então, esse também é um grande aprendizado que a gente traz da China. E eu poderia, então, encerrar aqui dizendo que esses dois, para mim, são dois grandes exemplos que a gente deve trazer da China. A questão do planejamento de longo prazo e a questão do incentivo à pesquisa e desenvolvimento e por consequência, fortalecimento da indústria local. Para finalizar, porque a gente já estourou aqui o tempo do nosso podcast, uma última perguntinha, Rodrigo. Se a gente tivesse gravando daqui a 10 anos, né? O que você gostaria de ver de diferente no mercado de energia do Brasil? Eu acho que, sem dúvida, a gente está passando por um amadurecimento muito grande, né? E esse amadurecimento, como em todos os setores, é que a gente pode ver isso de forma mais palpável. Vou citar aqui, por exemplo, o mercado de telecomunicações, que já tem um mercado aberto, né? E mais recentemente também o mercado financeiro através do Open Finance. Então, daqui a 10 anos, e de fato, tudo isso acontece e quem é beneficiado lá na ponta é o consumidor, né? E se a gente pensar que o Brasil é um país que a gente tem o setor de abastecimento elétrico, ele é o único que é universalizado, né? Ou seja, atende 99,99% da população, a gente pode chegar à conclusão óbvia de que todo cidadão brasileiro é também um consumidor de energia. Então, se a gente está beneficiando o consumidor, a gente está beneficiando o cidadão brasileiro. Então, daqui a 10 anos, o que eu queria muito ver era um consumidor cada vez mais empoderado, cada vez com mais capacidade de escolha e cada vez mais comprando energia limpa e cada vez comprando mais energia barata e de qualidade. Então, esse seria o grande sonho. Para isso acontecer, um pouco diferente desses outros dois mercados que eu citei, que são mercados que essa abertura ela acontece de uma maneira mais simples, como, por exemplo, o Open Finance, são questão de softwares e questão de ajuste de mercado, ou o próprio mercado de telecomunicações, na energia a gente precisa de um investimento massivo no grid. Eu digo que nunca vai acontecer o Open Energy se a gente não tiver em paralelo o Open Grid. O que é o Open Grid? É a modernidade da nossa rede. Para que esse consumidor tenha acesso a tudo isso que eu mencionei, é preciso que a rede esteja capaz de fornecer isso a ele. E como fazer isso? Através de sistemas de armazenamento, através de medição inteligente de energia e através da modernização da nossa rede. Então, daqui a 10 anos, o que eu queria muito ver, se eu pudesse escolher uma única coisa, seria ver uma rede mais moderna, porque, por consequência, a gente teria um consumidor mais empoderado. Bacana. Rodrigo, muito obrigada por compartilhar a sua visão de futuro e todo o seu conhecimento sobre energia limpa. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Marcela, pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes aqui do canal Potencializa Brasil. É um prazer estar com vocês e eu espero estar aqui mais vezes, podendo trazer cada vez mais novidades e novidades melhores do setor. Que a gente possa aqui também estar celebrando conquistas e não só enxergando desafios. Acho que os desafios fazem parte, mas celebrar a conquista também é muito legal e isso vai acontecer com certeza no futuro. Então, muito obrigado a vocês. Estamos à disposição, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica faz questão de estar em canais como esse aqui para poder difundir a nossa tecnologia e tudo que o setor tem feito para o Brasil e para os brasileiros. Eu acredito e torço muito por isso, viu, Rodrigo? Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, pode mandar sua pergunta, compartilhe esse conteúdo com quem pode achar interessante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.